com você? Sou o professor Ronaldo e estamos aqui para a nossa aula de filosofia. Tudo bem? Então, continuando a nossa discussão dentro de uma visão ética, nós estudamos primeiramente autonomia e heteronomia, depois nós estudamos senso moral e consciência moral, estudamos a relação entre o bem e o mal, falamos na última aula, ninguém nasce moral, e hoje nós vamos falar sobre liberdade. Eu gosto de citar, quando se fala de liberdade, o pensamento da grande poetisa Cecília Meirelles, em que ela diz assim: liberdade, essa palavra que o sonho humano alimenta, que não há ninguém que explique e ninguém que não entenda. Liberdade não é tão simples quanto parece, ele é um termo complexo. Por quê? Porque podemos ser livres? Você concorda que nós podemos ser livres? Para entender um pouco dessa questão da liberdade, eu quero trazer para vocês um mito, uma tragédia grega que está ligada de maneira intrínseca à filosofia, que é a tragédia composta. A Grécia, na passagem do mito para a filosofia, nós tivemos aí uma lacuna, e essa lacuna, nesse momento, ela foi preenchida pelas tragédias. Os grandes escritores das tragédias gregas, nós podemos citar aqui como exemplo nítido, 3 grandes escritores. São eles Ésquilo, Sófocles e Eurípides. Particularmente eu gosto das escritas de Eurípides, mas Sófocles nos eternizou com uma de suas escritas maravilhosas, que foi a escrita do Édipo Rei. Tirando o conteúdo dos mitos, ele produziu algo ligado que vai além dos mitos, que nós chamamos de tragédia. Conta-se a história que o rei Laio, senhor de Tebas, ao se casar com a rainha Jocasta, eles vão ao oráculo, ao perceber que ela está grávida, vão ao oráculo para saber o destino da criança. E então o oráculo diz: se for menino, ele vai matar o pai e casar-se com a mãe. Quando a criança nasceu, o rei Laio, já tentando antecipar-se a essa desgraça do futuro, então ele fez o seguinte: chamou um escravo e pediu, um dos seus servos, na verdade, pediu que um desses seus servos se livrasse da criança. O servo levou a criança para um local distante, nas divisas do reino, e se compadecendo da criança, ele não a matou, mas a amarrou pelos pés e deixou pendurada em uma árvore. Depois de algum tempo, o camponês, passando por ali, viu a criança, retirou da árvore e levou ao reino vizinho, que era o reino de Tebas. Aliás, se não me engano, de Corinto. Então, chegando a esse reino vizinho, o rei e a rainha adotaram essa criança como sendo seus filhos e o criaram para ser filho deste. Então, neste momento, essa criança cresceu forte e saudável e preparada para ser o novo rei. E aí o que aconteceu? Quando essa criança chegou à sua fase adulta, ela também foi ao oráculo. Ela queria saber qual que era o futuro da sua vida. Lembrando aqui, que eu quero que você entenda, que essa criança, ela foi preparada para ser, digamos assim, o novo rei ali daquele reino, tá? Mas essa criança queria saber, agora já era adulto, então ele queria saber qual que era o destino da sua vida. Só para você lembrar, esse reino que eu estou falando era o reino que ficava ali próximo de Tebas, que era o reino de Corinto. O rei era o rei Pólibo e a rainha era a rainha Mérope. Então, como eles não podiam ter filhos, por isso que adotaram a criança. E essa criança recebeu o nome de Édipo. Por quê? Porque ela tinha os pés inchados, porque estava amarrado pela corda, pendurado na árvore. E aí Édipo, agora já adulto, começando a sua vida adulta, preparando para ser o novo rei, vai ao oráculo de Delfos. E lá no oráculo ele descobre que o destino da sua vida é matar o seu próprio pai e casar-se com a sua mãe. Indignado, decepcionado,
imaginando que isso nunca vai acontecer com a sua vida, porque aonde ele ia matar o seu pai, o rei Pólibo, e a rainha Mérope. E então ele sai a vagar pelo mundo. Nessas andanças pela estrada, ele encontra uma carruagem e lá um viajante manda ele sair do meio da estrada. E aí ele não sai, o cara vai e mata o seu cavalo, e aí ele, para se vingar, mata todo mundo, e somente um dos servos daquele senhor arrogante que ele deixa viver, e esse servo sai correndo. Pois bem, depois de um tempo vagando pelo mundo, ele decidiu ir para Tebas. Chegando em Tebas, após ele ficou sabendo que há algum tempo já fazia que o rei de Tebas havia sido morto em um confronto, e a cidade estava sendo atormentada por um monstro chamado... Na verdade, era um monstro meio diferente. Ele tinha cabeça de mulher e corpo de leão, chamado Esfinge. E aí esse monstro estava castigando a cidade. Tal monstro tinha um enigma: decifra-me ou morra. E então Édipo resolve desafiar o monstro para se livrar daquilo ali, e então ele resolve dar uma de herói. Então o monstro lança sua charada: qual animal anda pela manhã sobre 4 patas, tarde sobre 2 e à noite sobre 3? Como nenhum dos homens tinham conseguido decifrar aquele enigma, a esfinge os devorava. Mas Édipo resolveu tentar a sorte e respondeu: o homem, pois de manhã engatinha na infância, à tarde ele anda ereto, que é na idade adulta, e no fim da vida, que é à noite, ele necessita de uma bengala. Com o enigma decifrado, a esfinge se joga no despenhadeiro, frustrada, e morre. E o povo, vendo o feito de Édipo, trata logo como um herói e o leva para se casar com a rainha de Tebas. E aí ele se torna o novo rei de Tebas. Com a rainha Jocasta, ele tem 4 filhos: Antígona, Ismênia, Etéocles e Polínice. A cidade de Tebas começa a ser acometida por grandes infortúnios e pragas. Então Creonte vai ao oráculo de Delfos saber o que fazer para acabar com o que está importunando Tebas. Então o oráculo diz: é preciso encontrar o assassino do rei Laio. Somente assim a cidade será livre das pragas. E então Creonte diz isso para Édipo. Então Édipo vai ao oráculo saber dos deuses por que os deuses tinham castigado seu reino. E então o oráculo diz: você terá que expulsar de Tebas o assassino do rei Laios. Somente assim o reino terá paz. E então Édipo sai fissurado para encontrar tal assassino e puni-lo. Mas tinha um cego chamado Tiresias, chamado para ajudar na investigação. E o vidente dizia: cuidado, Édipo. Ele dizia: o assassino de Laio está mais perto do que você imagina. Mas Édipo reafirma o juramento de punir cruelmente o assassino, inclusive de lhe furar os olhos. Então Édipo retorna e aí ele vai nessa busca. No entanto, quando ele retorna do oráculo, num instante chega um mensageiro de Corinto afirmando que o seu pai Pólibo havia morrido. E também conta que ele era filho adotivo do rei Pólibo e da rainha Mérope. Ao mesmo tempo aparece o mensageiro que é soldado, e é um soldado que havia escapado na briga da encruzilhada. Ele conta que naquele dia ele não tinha matado apenas um velho arrogante na estrada, mas que ele tinha matado o rei Laio de Tebas, antigo esposo da rainha Jocasta, seu pai. Pois este era soldado e teria sido responsável também por livrar o bebê e levá-lo e deixá-lo amarrado pelo pé. Então agora Édipo percebe como tudo aconteceu e que seu destino de fato tinha se cumprido. Matou seu pai, o rei Laio, casou-se com sua mãe, rainha Jocasta, e também agora ele era pai e ao mesmo tempo irmão dos filhos da rainha Jocasta. E aí nesse momento, perplexo,
Angustiada, Rainha Jocasta afirma: de que serve afligir-se em meio a torrentes se o homem vive a lei do acaso e nada se pode prever ou pressentir? O mais acertado é entregar-se ao destino. E então, a Rainha Jocasta, vendo-se nessa situação por não aguentar toda a tragédia, comete suicídio. E Édipo, vendo a tragédia com que aconteceu, o sentimento de culpa e pela jura da palavra que havia feito, ele fura os 2 olhos e foge da cidade de Teba para livrá-la do castigo dos deuses. Veja bem, essa história ela vem tratar do conceito da liberdade. Édipo, ao tentar fugir do seu destino, ele acaba fazendo mais ainda o seu destino acontecer. A gente vê toda essa discussão do Édipo, a gente fica se perguntando se é livre. E aí eu retomo aquele poema da Cecília Meirelles, né? Liberdade, essa palavra que o sonho humano alimenta, que não há ninguém que explique e ninguém que não entenda. Parece que é algo assim inatingível, mas vamos procurar entender um pouco o que seria essa liberdade, tá certo? Dentro dessa perspectiva de liberdade, nós somos livres ou determinados? Há de fato uma liberdade? A liberdade acontece? E aí precisamos compreender algumas coisas dentre essa concepção, o livre-arbítrio. Na tradição filosófica em geral, desde os gregos, foi-se estudando essa liberdade, e uma das primeiras concepções dentro da cultura grega é a concepção da liberdade em Sócrates, aonde para ele as virtudes como a justiça, a fortaleza, a temperança, a prudência dependiam do conhecimento que delas temos. Ou seja, agimos bem quando conhecemos a virtude e mal quando a ignoramos. Foi feita algumas críticas a essa concepção de Sócrates. Por quê? A crítica se faz a essa posição porque ele desconsiderou a vontade humana como elemento capaz de contrariar a disposição racional para o bem. Já Aristóteles ele vai definir o ato voluntário como o princípio de si mesmo, de modo que tanto a virtude como o vício dependem da vontade do indivíduo. Ao examinar as paixões, por exemplo, cólera, medo, audácia, inveja e alegria, Aristóteles diz que elas são apetites e diante delas não podemos afirmar que somos bons ou maus, porque não depende da escolha. Já a virtude, ele vai afirmar, ele entende a virtude que ela não é um apetite, mas é uma disposição do caráter, relacionada com a escolha determinada por um princípio racional próprio do homem, dotado de sabedoria prática. Já as virtudes ou vícios, eles envolvem a escolha e por isso podem ser bons ou maus e estão sujeitos às honras ou aos castigos. Então, na Grécia Antiga, no âmbito da polis, fala-se de liberdade compartilhada entre iguais. E essa liberdade ela é do espaço político. Essa ética, essa liberdade, ela não é uma liberdade privada de dentro da casa. Ela é do cenário externo, político. Tá certo? Mas quando chegamos aqui à Idade Média, nós temos uma concepção interessante abordada por Santo Agostinho. Agostinho vai falar do livre-arbítrio. Esse livre-arbítrio seria uma liberdade que significa ali uma liberdade de indiferença por meio do qual o sujeito age pela força da sua vontade, independentemente dos constrangimentos que ele sofre, tá? Essa abordagem de Agostinho, ela vai ser muito importante, porque ela nos leva a uma concepção nova, liberdade mais ampla, mais plena. Já na Idade Moderna, deixando o campo da discussão teológica, da fé, René Descartes ele traz essa reflexão do livre-arbítrio para uma questão racional, porque ele defende que o ser humano deve sempre procurar dominar a si mesmo, desejando apenas o que pode fazer. Mesmo que as paixões possam ser boas em si, cabe à razão averiguar como as utilizamos a fim de dominá-las, já que a força das paixões está em iludir a alma com razões enganosas e inadequadas. Portanto, o intelecto tem prioridade sobre as paixões, na medida em que o melhor conhecimento delas é a condição para que possamos controlá-las. E aí, avançando, nós temos então a questão do determinismo. Falamos aqui de liberdade. E o determinismo?
Será se tudo é liberdade, livre-arbítrio, posso fazer o que eu quiser? Ou não? E aí nós chegamos a uma influência do positivismo dentro dessa concepção. Esse positivismo ele vai ser uma influência, de certa forma, das ciências, né? E que vai influenciar as ciências humanas. Importante que conhecemos que o positivismo apresenta três estados, três fases, né? O estado teológico, que é esse, o teológico, que é esse baseado na religião, e o estado metafísico, que vai começar no século XVIII, né? O estado teológico ele vai até o século XVIII, e logo em seguida começa aí no século XVIII o estado metafísico, que vai ao século XIX, e do século XIX em diante nós temos o estado positivo. A essa reflexão, nós vamos avançar aqui observando essas influências dentro da perspectiva do olhar sobre a liberdade, do behaviorismo e várias outras correntes e pensadores. Mas eu quero destacar aqui, dentre os pensadores da liberdade, os teóricos principais, trazendo aqui Baruch Spinoza. Baruch Spinoza, que era um holandês que viveu no século XVII, de uma visão incrível, um pensamento incrível sobre a liberdade, e ele traz uma concepção inovadora em relação a corpo e alma. E ele traz uma ética da alegria e da liberdade, numa concepção fantástica. Já para Spinoza, dentro dessa ética da alegria e da liberdade, se torna uma concepção muito inovadora. E avançando, nós temos aqui, por outro lado, uma reflexão não tão distante desse pensamento, mas uma reflexão sobre a consciência e a liberdade. Essa reflexão de consciência e liberdade, não há como negar que o ser humano sofre influência da cultura que herdou, do tempo, do espaço em que viveu. Então, consciente, ele é capaz de conhecer essas condições, esses condicionamentos, esses momentos. Então é importante observar que você é livre, ou para ser livre, além de ser livre, você tem que ter consciência de que você é livre. Tá? É muito importante essa reflexão. E aí o francês, o Alain, ou Emile Auguste de Tachier, né? Ele diz que quando era pequeno, ele via um barco, ele acreditava que o barco estava indo para onde o vento levava. Até que depois ele percebeu que o barco, na verdade, usava a força do vento avançando contra o vento pela própria força do vento. E então ele percebeu que a causalidade ela não é ignorada, mas ela introduz uma outra causa, a consciência do determinismo, que transforma o sujeito em ser atuante, e não um simples efeito passivo. Ou seja, assim como o barco movendo contra o vento, a própria causalidade faz e traz-nos a liberdade ao agir de tal maneira em que o indivíduo ele é consciente e prático. Então nós vamos aqui agora à fenomenologia, a liberdade sitiada, dentro do filósofo francês da fenomenologia, né? Nós temos aqui a faticidade. A faticidade, ela pode ser entendida como a dimensão coisa, que todo ser humano tem o conjunto de suas determinações. Segundo a faticidade, nós temos um corpo, nós temos uma família, um grupo social, situados em um tempo e espaço que não escolhemos. E em contrapartida a isso, nós temos a transcendência, que é a dimensão pela qual o ser humano executa o movimento de ir além dessas determinações, não para negá-las, mas para escolher e dar sentido, a dimensão da liberdade. E aí nós temos Merleau-Ponty, um dos mais importantes filósofos da corrente fenomenológica, Marie Merleau-Ponty, né, francês, em que ele relaciona a liberdade com a compreensão do corpo, como condição de nossa experiência do mundo. Eu não tenho um corpo, mas o meu corpo, ou seja, o meu corpo não é um objeto do mundo, mas é aquilo pelo qual o mundo existe em mim. O corpo não é uma coisa, tá? Que está no espaço-tempo, mas é por onde eu habito o espaço-tempo. E nós chegamos aqui a Sartre como a concepção. Para Sartre, o existencialismo, né? Diferente dos outros, eram fenomenólogos, trabalhavam com fenomenologia, e Sartre já com existencialismo. E dentro da visão de Sartre, de uma maneira impressionante, ele vai dizer que a existência precede a essência. Como assim?
Dentro dessa perspectiva, primeiro eu existo. O que acontece ao indivíduo quando ele percebe para si, né? Ele percebe a sua existência e aí então se define a sua essência. E aí ele vem trazer aqui a concepção, o indivíduo primeiramente existe, se descobre, surge no mundo e só depois se define. E dentro dessa perspectiva temos a angústia e a má-fé, né? Nessa visão, aqui a consciência, o indivíduo vive a angústia da escolha. Muitas pessoas não suportam essa angústia, fogem dela, aninhando-se na má-fé. Diríamos se está condenado à liberdade, mas muitas pessoas não sabem o que fazer com ela, tá certo? E por outro lado, ele vai falar da liberdade e responsabilidade, em que o indivíduo, essa liberdade, ela precisa ser acompanhada de responsabilidade, porque Sartre colocou-se nos limites da ambiguidade, pois por um lado, a realização humana de sua liberdade existe o comportamento moral, e por outro, a moral é impossível, visto que os princípios não podem ser o mesmo para todo mundo. Tá? Mas uma visão interessante do Sartre é dentro da concepção de relacionamento, a ética e liberdade. Dentro dessa visão, o outro, né? Eu não sou uma ilha isolado, mas eu vivo em relacionamento, um relacionamento intersubjetivo, sempre pensando no outro. E esse outro é que pode realmente, de repente, atormentar. E aí por isso que se diz que a liberdade de cada um é limitada unicamente pela liberdade dos demais. E aí se diz que o inferno são os outros. Mas dentro do pensamento de Sartre, precisamos pensar também que o que importa não é o que os outros fizeram, mas é o que você faz com tudo isso. É o que você faz com o que o mundo fez para você. Tá bom? Então responda às atividades, bons estudos, continue estudando, se proteja porque a pandemia não acabou. Que Deus nos abençoe e estude.